Quando avistamos a terra pela primeira vez, o coração da tripulação disparou. Era um litoral vasto, verde e desconhecido. Alguns diziam que era o paraíso, outros temiam que fosse amaldiçoado. Eu apenas sabia que estávamos diante de algo que mudaria nossa história para sempre. Havia olhos nos observando. Homens nus, pintados, escondidos entre as árvores. Não sabíamos se eram amigos ou inimigos, mas todos estavam prontos para o inesperado. Os nativos nos observavam com curiosidade. Eles não pareciam temer, mas também não sabiam o que esperar de nós. Cabral, com sua postura imponente, tentou mostrar respeito. Estendemos presentes, contas de vidro, tecidos coloridos e espelhos. Foi um momento estranho. Eles nos olhavam como se fôssemos de outro mundo. E talvez estivéssemos. Mas naquela troca de olhares e gestos, começamos a entender que, pelo menos naquele dia, não seríamos inimigos. Cabral decidiu que, antes de qualquer ação, deveríamos agradecer a Deus por termos chegado vivos. Os mares eram traiçoeiros, e muitos não acreditavam que voltaríamos. A primeira missa seria o marco de nossa presença ali, um sinal de fé e conquista. Frei Henrique ficou encarregado da cerimônia. Ele era um homem de fé inabalável, e sua presença parecia nos fortalecer. Decidimos que a missa seria ao amanhecer, na praia, onde todos poderiam participar. Passamos o dia trabalhando no altar. Era simples, feito de madeira tosca, mas Frei Henrique insistiu que a cruz fosse perfeita. Enquanto isso, os indígenas nos observavam de longe, intrigados com a movimentação. Eles pareciam curiosos com nossa fé, mas não compreendiam o significado do que estávamos fazendo. Para nós era um momento sagrado. Para eles, talvez fosse apenas mais uma de nossas estranhas práticas. Naquela noite, o silêncio era quase total. Alguns de nós estávamos ansiosos, outros temerosos. Eu me perguntava o que Deus pensaria de nós, homens que muitas vezes cometiam pecados, mas que agora celebrariam seu nome em uma terra tão distante. Enquanto as estrelas brilhavam sobre nós, pensei: será que Deus também olhava para este lugar? Ou será que estávamos longe demais até para Ele? O amanhecer trouxe uma claridade quase divina. O altar estava pronto, e Frei Henrique vestiu suas roupas litúrgicas. Os indígenas começaram a se aproximar, curiosos com o que faríamos. Eles não sabiam o que era uma missa, mas algo em nosso comportamento parecia chamar sua atenção. Era como se sentissem que aquilo era importante, mesmo sem entender o significado. Quando a missa começou, um silêncio absoluto tomou conta da praia. Frei Henrique ergueu a cruz e começou a rezar. Suas palavras em latim eram incompreensíveis até para muitos de nós, mas o significado era claro: agradecimento e fé. Os cânticos ecoavam pela praia, misturando-se ao som do mar e das aves. Era como se a natureza também estivesse participando da celebração. Os indígenas pareciam hipnotizados pela música, talvez achando que fosse algum tipo de magia. Quando Frei Henrique ergueu o cálice, todos nós nos ajoelhamos. Era o momento mais sagrado da missa, o instante em que acreditávamos que Deus estava realmente entre nós. Os nativos não entendiam o que estávamos fazendo, mas mesmo assim alguns se ajoelharam. Era um momento de união, mesmo que feito de silêncio e mistério. Quando a missa terminou, Frei Henrique declarou que Deus agora estava presente naquela terra. Alguns choravam, outros sorriam. Eu apenas olhava para a cruz e pensava no que o futuro reservava para nós. E para eles. Naquele dia, percebi que não éramos apenas exploradores ou conquistadores. Éramos também portadores de uma fé que, para o bem ou para o mal, mudaria o destino daquela terra para sempre. A cruz ficou lá, como um marco de nossa chegada. Para nós era um símbolo de fé. Para eles talvez fosse apenas uma peça de madeira. Mas, de alguma forma, aquele dia nos conectou. E mesmo hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir os cânticos e sentir a presença de algo maior. Deixe seu like, compartilhe e comente.
Qual história da Era das Descobertas você gostaria de ouvir por aqui? Vejo você na próxima aventura.